Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Marcones Nunes, sou da SCT TIC e nesse vídeo a nossa intenção é demonstrar a configuração de um cluster Kubernetes com vários nós. No nosso exercício aqui inicial, eu pretendo configurar juntamente com vocês. Vocês vão observar aí, nós vamos ter a configuração de vários nós master, colocando ele em alta disponibilidade. Vamos utilizar aqui também alguns agentes nodes, ou seja, vamos criar algumas máquinas de trabalho, beleza? E nesse ambiente, então, nós vamos utilizar aí o K3S, que é uma versão de Kubernetes mais otimizada, e a intenção é mostrar exatamente como que funciona, né, o nosso cluster Kubernetes, usando aí uma versão mais otimizada. Nessa configuração também nós vamos ter um banco, né, ou seja, um banco de dados externo, e os nossos masters estarão conectados diretamente a esse banco. Tá? Eu vou utilizar aqui um MariaDB nessa minha configuração, e os meus nós serão servidores com CentOS. Tá? Os meus works também serão CentOS, porém, né, nada impede de nós misturarmos sistemas operacionais aí, ou seja, versões distros diferentes. Tá? Eu posso ter master com qualquer distro, sendo ela CentOS, também posso colocar Ubuntu, Debian, Manjaro, qualquer distribuição Linux é possível então trabalharmos. O método que eu vou utilizar aqui de instalação não vai ser baseado em uma distribuição. Eu vou utilizar uma como base, porém o mesmo método que eu vou utilizar aqui você pode adotar e usar na sua distro preferencial. Tranquilo? Bom, então para esse ambiente eu vou utilizar 4 máquinas virtuais, sendo 2 máquinas que vai trabalhar como serve node, né, o que a gente chama de master, e também vamos ter aí 2 maquininhas trabalhando como o server, o agente, né, onde o agente vai estar rodando o work. São as máquinas onde serão criados os nossos containers. Bacana? Bom, nesse diagrama aqui, né, eu fiz esse desenho baseado na página oficial da K3S, que é o k3s.io. Então lá você vai encontrar, o pessoal da equipe da Rancher fez, né? Então a gente tem o método de acesso aos agentes, poderia ser feito aqui por um load balance, para que ele balanceasse então entre os N nós que você tem dentro do seu ambiente, ok? Esse seria o acesso ao mundo externo usando o traffic. Então aqui a gente tem o método nosso de administração, usando os comandos do kubectl. A gente também pode colocar um load balance. Tá? Eu não vou me ater aqui à configuração do load balance, mas aqui você pode utilizar qualquer load balance de sua preferência. A gente sempre utiliza o hproxy, porém, né, eu posso usar qualquer um dos meios. Tranquilo? Então, vamos partir para essa configuração. Coisa bem rapidinha aqui. Bom, então aqui está as minhas 4 máquinas. Essa primeira maquininha aqui é a minha master, tá? Um CentOS. Outra vantagem de se usar o K3S, ele é bem leve, né? Uma versão bem otimizada mesmo. Então a gente consegue rodar em maquininha aí com apenas 512 de RAM, né? Na verdade, as minhas 4 maquininhas aqui, cada uma está rodando com uma vCPU e 1 GB de RAM. Já é possível demonstrarmos essa configuração. Então vamos lá, as configurações que eu vou fazer aqui vai ser primeiro nessa master, e assim que ele concluir, então eu faço na segunda master, tá? E a gente vai avaliar. Eu vou dar um zoom, aqui eu estou usando o Terminator, e eu vou dar um zoom nessa interfacezinha aqui, onde está a minha master, faço as configurações nele, ou seja, a instalação, e assim que ele concluir, eu volto o zoom. Então, para a gente conseguir ter uma visão bem legal aqui do que está sendo feito. Ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais a visualização. Bom, vamos partir então. No vídeo anterior, e se você não acompanhou, vai estar no card aí, eu mostro como fazer a instalação do K3S. Né? Então, eu utilizo para isso esse script aqui da instalação, né, do ambiente.
Então ela é bem simples, ó, get.k3s.io, ok, pipe sh-. Então isso aqui faz a instalação de um nó, né? Ou seja, posso fazer a instalação de um nó e depois adicionar os nós de trabalho, tá? Mas neste caso, como a gente vai trabalhar com server, eu vou precisar adicionar mais algumas informações aqui, né? Então nós vamos adicionar uma outra variável, tá? E se você não acompanhou, volto a dizer, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo e ele deve aparecer no card. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo. Acompanhe para que você veja a instalação de um nó master e 2 nós works. Então é um procedimento muito semelhante. A gente utiliza variáveis aqui na instalação. Nessa aqui eu vou colocar a variável install k3s exec, né? Ele vai executar algumas ações aí antes de passar ali para o shell. Ele vai precisar preencher essas variáveis, vai ser usado como parâmetro, tá? Todas elas eu poderia usar também como variável aqui, mas eu vou dar preferência aqui a uma única variável e nessa variável eu coloco exatamente o que eu quero. Então, nesse ambiente eu tenho uma quinta máquina, que é a máquina do MySQL. Então, é um banco. Lá eu criei já uma base, né? Ou seja, um banco de dados. Já existe lá um banco e nós vamos utilizar ele aqui, então, como um endpoint dentro dessa instalação. Então, vamos começar aqui, passando aqui os valores. Tem um espaçozinho aqui. Essa variável para as configurações, né, dos arquivos, e eu mudo aqui os valores ali de escrita do arquivo. Okay. Bom, aqui no endpoint eu vou passar então o meu acesso ao MySQL, tá? Então lá eu criei um usuário chamado K3S-admin. Aqui é qualquer nome, né? Você que quando criar lá o seu banco e criar o seu usuário, você adiciona. Aqui eu vou colocar a senha que eu utilizei para esse usuário, ok? Então lá eu coloquei o usuário como a senha K3S-Pass. E aqui agora vem as informações de conexão. Então, eu tenho um banco de dados chamado aqui mysql.local na porta 3306, porta padrão, né, do MySQL. Então, eu vou passar assim um acesso. E eu criei uma base chamada K3sDB. Tá? Então, essa é a minha base, aonde o K3b vai fazer a instalação. Vamos passar aqui o método de target, né? Então vou usar aqui o agent secret, né? Que aí ele pega a configuração. No vídeo anterior eu mostrei lá como a gente capturar o token e passar o token aqui como uma variável também. Aqui eu vou passar o token como o agent secret, né? Que ele traz lá ou seja, vai gerar o server e vai criar para mim essa chave. Eu vou passar aqui o TLS SAM, nosso certificado, baseado aqui no meu master 01.local, tá? O master vai ser a principal aqui, mesmo que a gente vai ter mais de um master, tá? Mas eu vou apontar ele aqui onde vai ser criado o meu certificado. Bom, uma das funções que eu não mostrei no vídeo anterior, mas vocês perceberam lá que o master ele também rodava container, né? Então aqui nesse caso eu vou colocar esse node tent para ele não criar, né? Ou seja, ele não vai rodar containers, ele vai rodar somente o que é necessário, né? O base para ele, para o funcionamento. Porém, se eu pedir para provisionar, ou fizer o deploy de alguma aplicação, ele não tem a necessidade de rodar no master. O ideal é que ele rode nos nós de serviço, né? Então os nós que vão estar ali trabalhando para isso, ok? Bom, então esse é o procedimento. Vamos dar Enter. Ele então vai fazer aqui a instalação desse primeiro nó master. Essa mesma linha é a linha que eu vou utilizar para adicionar um segundo master, tá? Então um segundo, um terceiro, quantos masters eu desejar. Então, feita uma vez a linha, você agora pode preparar as outras máquinas
tá? Aqui as máquinas não têm instalação de nada, né? Tá? É a máquina, um sistema operacional atualizado, né? Então não tem necessidade de instalar nada. Esse script já vai fazer a instalação. No caso aqui ele utiliza Container ID, né? Então não tem Docker. Então ele vai funcionar fazendo a instalação de tudo necessário. Ok? Bom, pessoal, concluiu aqui a instalação do primeiro master. Tá? Podemos rodar aqui os comandos kubectl get nodes. Aqui a gente verifica os nós que nós temos, no caso somente um nó, né? Então veja que ele está como ready. Então esse nó já está funcionando, meu primeiro nó master. Ok? Vamos então fazer a adição do segundo nó master. Deixa eu tirar aqui do zoom. Então, ó, nesse nó aqui, eu vou deixar rodando o comando watch, né, para ele atualizar aqui a saída do comando get, ou seja, kubectl get node, porque assim que o outro master entrar, né, a gente já verifica. Então, assim que ele fizer o join do segundo master, ele deve aparecer. A gente deve observar sempre aqui na role master, tá, para identificar isso. Então, vamos lá. Aqui na segunda janelinha, então, eu vou colar, né, o comando que eu copiei ali. Veja que é a mesma saída. Né? Então, uma vez tendo essa saída, né, basta executar agora nos outros nós. Ele vai fazer o mesmo procedimento, a instalação, né, baseado aqui no script. E assim que ele concluir, ele então adiciona como master. Ok? Bom, então o banco, eu criei o usuário, o K3S admin com a senha K3PES e criei uma base, né, então um banco de dados, um database, e isso você pode fazer, né, no seu banco. Aqui eu estou utilizando o MySQL, mas ele dá o suporte ao Postgres, né, ou qualquer outro banco, na verdade. Então, se você não passar nenhum banco, nesse caso, para ser uma instalação HA que possa, na verdade, ter vários masters, o ideal é ter sempre um banco externo. Você pode usar um SQLite também, que é o padrão que o K3S utiliza. Se você não especificar um banco, ele vai criar. Nesse caso, ele criaria o banco no primeiro master que você rodou o comando, né? Então, o outro conectaria nele. Só que aí perderia o sentido de alta disponibilidade, porque se você perder o nó 1, você perde ou seja, o acesso ao ambiente. Os containers continuarão no ar se as works estiverem trabalhando, mas você perde toda a gestão, né, do master, porque o banco, estando em um deles, né, correria esse risco. Ok? Bom, maravilha, ele acabou de terminar a instalação e adicionou ali o nosso segundo nó. Tranquilo? Tá aqui. Então agora nós temos dois nós master. Aqui a partir do 2 eu consigo executar os comandos. Então está lá o meu cluster info, né, as informações. Ele pegou um acesso local, né, mas a porta é a 6443, ela está aberta. Então essa é a configuração para adicionar os dois nós como master. Bom, agora na ponta eu teria um HAProxy redirecionando para o IP dessas duas máquinas. Vamos verificar aqui. Deixa eu dar um -O right. Bom, então aqui eu tenho o meu nó master 01, master 02, tá? Os IPs dessas máquinas, né, estão configurados aqui. Eu coloquei no host, né, para facilitar, mas está aqui, ó. O IP 192.68010 é o da minha máquina master 01 e o final 11 é o IP da minha master 02. Então, no meu load balance, eu colocaria exatamente o acesso até o meu HA, ou seja, o meu HAProxy. Chegou no meu HAProxy, ele, na porta 6443, ele redireciona então para cada uma dessas duas maquininhas.
Beleza? Bom, feito isso aqui, o que nos falta agora? Adicionar. Vou voltar ao comando simplificado aqui, só para a gente visualizar. Aqui eu vou adicionar agora os nós de serviços, works. Tá? Então, eu tenho 2 nós aqui embaixo, e é eles que nós vamos utilizar para esse ambiente. Veja que o comando, o script é o mesmo. Então, https get.k3s.io pipe sh-. Então, o que nós vamos fazer? Adicionar as variáveis com as informações de quem é o nosso master. Tá? Então, nesse caso, vamos adicionar aqui uma variável, a install k3s exec. Bom, e nessa variável nós vamos passar as informações que eu preciso. Primeiro, vou dizer que é um agente, ok? Então, -t, que é o target. Então, vamos passar aqui, o target não, o token. Né? Então, vou passar aqui o mesmo target lá, no caso, o agente secret. Beleza? --server. Aí, nessa opção server, eu vou passar o endereço de um dos nós master, ok? Independente aqui, no caso, se eu tivesse um load balance, eu passaria o endereço do load balance, tá? Então, esse é o ideal, né? Você passar o endereço do balance, porque aqui eu estou passando para master. Significa que se a master estiver fora, né, eu vou perder, né, essa comunicação aqui do meu nó. Mas nessa configuração, a única coisa diferente é essa. Você vai passar aqui o endereço do seu HAProxy ou do seu load balance na porta 6443, e aí ele então faz o balanceamento para os nós, né, de acordo aí. Tranquilo? Bom, simples assim. Assim que ele adicionar um nó, ele apresenta ali na nossa saída. Deixa ele começar a fazer, ó, começou a baixar, eu já vou rodar aqui no segundo também, ó, copiei aqui a linha, ok, ó, e vamos aplicar ela aqui no outro lado. Bom, o primeiro nó de serviço aqui ele terminou, agora já adicionou, né? Tá aqui, pronto. Então veja que apareceu aqui o work, ele não tem a role master, então ele é um nó, é um node. Deve aparecer aqui agora o nó 2, tá aqui ó, o nó 2, tá? Bom, como eu falei lá no primeiro vídeo, tá aqui ele foi rapidinho, já apareceu, né, como pronto. Mas pode ser que você tenha que esperar um pouco ele ficar, ele aparece geralmente no red aqui, então você pode aguardar que ele vai, sim, assim que ele concluir, né, subir os containers necessários para o funcionamento dele, e volta aqui para o estado red. Então, vamos lá. Está rodando aqui meus 2 nós, eu vou rodar agora um container e vamos ver. A gente colocou aqui os 2 nós master no scheduler dele para ele não receber container. E vamos ver se a nossa variável ali funcionou nessa configuração. Tá? Então, deixa eu dar aqui um Ctrl C. O que eu vou fazer agora? kubectl get pods. A gente está no namespace default, então não tem nada rodando aqui nele. Vamos então, eu vou criar, como eu fiz lá no outro, vou colocar aqui o comando. Vou colocar primeiro assim, depois a gente verifica quais são os nós que ele criou. Tá? Então, eu não tenho, né, nenhum container rodando nesse projeto namespace default. Então, nós vamos criar kubectl run nginx --image. Vou pegar aqui a imagem do nginx na porta 80. Só um exemplo para a gente verificar ele rodando. Aí eu já vou passar aqui para ele a quantidade de réplicas. Eu vou colocar 4 réplicas, tá, desse meu container. Então ele deve subir aí, está lá, ó, criando, né, as 4 réplicas do nginx. Vejam que faz tudo parte do mesmo deployment. E nesse caso, eu não sei exatamente
em qual os containers, mas possivelmente ele vai fazer o balanceamento colocando 2 para rodar em um nó, 2 para rodar em outro. Tá, eu coloquei 4 porque no vídeo anterior ele rodava nos masters, então pela lógica que ele colocaria um em cada nó, um no master 1, um no master 2, um no work 1, no work 2. Como a gente planejou aqui para que os masters não recebam container, então ele deve estar rodando somente nos nós aqui de trabalho, né? Bom, então aqui eu já consigo ver um Nginx já rodando, possivelmente é esse que já apareceu ali, né, que ele já criou. Aqui é aquela ideia, ele está com o container create porque essa instalação ainda não tem a imagem lá do Nginx, então ele está fazendo o push. Depois que ele fizer o push, aí sim ele sobe, né? Demorou um pouquinho mais, vamos ver aqui. Bom, tá aí, ó, os 4 rodando. Vou repetir aqui o comando do crisctl. Bom, pelo jeito ele está rodando um em cada master aqui, né? Ou melhor, um em cada nó. Então, vamos ver aí. Vou parar aqui o serviço. Vamos colocar um menos O ride e a gente consegue ver quais são os nós. Ó. Veja que realmente ele não está rodando no nó master, porém ele colocou um no nó work e 3 no work 2, né? Um só na work 01 e 3 na work 02. Então, ó, crisctl ps está ali, ó, os 3 containers rodando, tá? Isso porque ele pegou os containers de, por exemplo, metrics, core DNS e esse local path, ele colocou para rodar no nó 1. Então ele balanceou. Veja que a gente tem praticamente a mesma quantidade de containers rodando nos nós. No caso aqui o nó 1 ele está com mais containers do que o nó 2. Tá? Então porque ele tem alguns nós aqui do próprio ambiente, né? Que é esse métricas, esse core e esse local path. Por isso que ele não fez o balanceamento aqui criando 2 em cada nó, mas ele colocou balanceado para que um nó não fique com mais do que o outro, né? Tá? Bom, então está aí, né, funcionando. Esse foi o nosso objetivo de hoje, né? Essa instalação. Então eu tenho 2 nós masters, poderia ter N nós masters aqui, então o meu H, que o meu load balance que balancearia entre os 3, tá? Mas a instalação aqui, se você adicionar um novo nó, fez a configuração e, como eu disse, qualquer sistema distro, né? Qualquer distro é possível. Então basta você adicionar, ele já entra aqui no nó. Da mesma ideia para remover também, basta você remover a instalação do nó e ele sai da lista, aí você tem que tirar do seu balanceador. E aqui os nós, o works, a mesma ideia, né? Então é um ambiente fácil de se crescer, né? É um ambiente bem tranquilo e totalmente possível usar em produção. Do jeito que ele está aqui, ao reiniciar ele já está configurado para subir junto com o sistema operacional. A gente não teria nenhum problema aqui, tá? Beleza? Essa é a maravilha. Pessoal, se você curtiu aí, gostou do nosso vídeo, desse tutorial, eu vou pedir para você deixar aí o like e compartilha, né? Compartilhe esse vídeo aí com mais alguém, né? Que nossa intenção aqui é realmente configurar de forma simples, fácil, né? Eu digo, a teoria você consegue facilmente na documentação oficial, tá? E aqui o que a gente precisa mais é da prática, tá bom? É isso aí, valeu, até a próxima.